Boa tarde, como vocês estão? Vamos compartilhar aqui o link. Sejam todos muito bem-vindos. Vou convidar aqui alguém diferente. Nós vamos ter um convidado aqui, na verdade, é a igreja de Barão Geraldo que vai compartilhar também, certo? Nossa penúltima aula, né? Essa penúltima aula aí. E a gente vai tentar aproveitar o máximo possível, tá? O que a gente conseguir. Se você tem dúvida, se tem alguma pergunta, se ficou com alguma pergunta das outras aulas também, sinta-se à vontade. Vou começar primeiramente dando as boas-vindas para vocês, agradecendo a cada um que está aqui. E pedir que você feche seus olhos para que a gente possa orar e pedir a presença de alguém muito especial aqui, que é Deus. Feche seus olhos. Querido Deus que está nos céus, gratos somos, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de estar aqui entre amigos, entre família. Nosso pedido especial é que o Senhor nos conduza aqui, que abra o nosso coração e nossa mente para que possamos receber essa orientação conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Muito bom estar aqui com vocês hoje, muito bom falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto muito, né? Algumas perguntas, eu mandei um vídeo na semana passada, vou reforçar aqui algumas perguntas sobre quem eu sou, né? Então, olha, você é psicóloga, você está falando de temperamentos, né? Eu sou nutricionista, eu tenho aí minha pós-graduação no Instituto da Mente, hoje, atualmente, atuo um pouquinho nessa questão comportamental, certo? Sou mãe da Valentina, então, tentativas e erros, e é em busca dessas tentativas e erros que a gente realmente tenta trazer para vocês aqui um pouquinho de conhecimento, né? Tudo é perfeito na minha educação? Longe disso, né? Tudo é um desafio. Eu falo que cada fase você tem que estar mais preparado, né? Porque cada fase parece que tem uma dificuldade ainda maior. E eu fico falando, nossa, vai passar essa fase, a próxima vai vir, como será que vai ser? Então, cada fase é um aprendizado e você tem que estar preparado para isso. Falamos aqui um pouquinho sobre valores e virtudes. Isso é uma coisa que eu realmente gosto muito, né? Hoje a gente está num mundo e num cenário, num momento que você se questiona, fala, a conduta dessa pessoa, qual realmente é o valor e a virtude dela? Recentemente no trabalho, eu estava ministrando uma palestra de atendimento ao cliente. E aí, nesse treinamento de atendimento ao cliente, eu comecei a falar a importância de você atender bem, gentileza gera gentileza, etc. E aí um grupo, que era o primeiro emprego, a gente chama de jovem aprendiz, e eu vi que esse pessoal estava com muita resistência. E aí então eu conversei com eles, gente, faz sentido isso que eu tô falando para vocês? E um falou, olha, não faz sentido nenhum, porque se a pessoa for grossa comigo, eu vou ser grossa com ela. Eu vou perder o emprego, mas isso é o que importa. E aí eu perguntei, mas o que você ganha com isso? Né? Ele falou, ganho que pelo menos eu falei o que eu quis falar. E aí eu fiz a pergunta para ele, quais são os seus valores? Quais são os seus valores? O que é inegociável para você? Quais são as suas virtudes? Aquilo que eu olho para você e falo, nossa, isso daqui é uma virtude dele. Você consegue me dizer? E ele ficou em branco, né? Ficou paralisado. Ele sinceramente chocou com essa pergunta, porque eu senti que ele não fazia nem ideia do que eu estava falando. E aí a minha pergunta interna foi, caramba, onde está os valores dessa geração? Então nós temos um grande desafio. E o desafio principal é desenvolver valores e virtudes, tá? Não confiar muito na educação convencional, não confiar muito no que você assiste, e eu reforço isso em todas as aulas, no que você assiste, no curso que estão te oferecendo na internet, naquela metodologia milagrosa que vai fazer com que todos os seus problemas sejam resolvidos. Cuidado com isso.
né? Essas metodologias, elas vêm cheias de... Elas estão compostas de opinião e, às vezes, pouquíssima informação. Como cristãos, a gente tem que entender que o inimigo, às vezes, ele precisa de um preguinho, como falam, né? Ele precisa só de uma dúvida, ou ele precisa que você não leve em consideração uma coisa só. Porque como um coração dividido é o suficiente para ele. Então, uma criança que seja em um ponto mal orientada, mal gerida, como a gente fala, é o que ele precisa. Então, você precisa, sim, conhecer, buscar, ler. Eu compartilhei ontem no grupo com vocês, tá? Um livro que é fantástico. Tudo que eu vou falar para vocês aqui tá naquele livro. E se você não consegue ler, porque ele é muito grande, vá nisso que a gente vai conversar aqui. Vá nas virtudes, vá lá. E seja seletivo. Olhe no índice e fala, eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu quero ler um pouquinho sobre esse assunto, certo? Vou começar falando para vocês a importância de como a gente forjar as virtudes. As virtudes não são coisas que são naturais do ser humano. E uma das grandes dificuldades como pais é que a gente tem o sonho da criança nascer com uma bondade, nascer ali muito boazinha, muito pura, muito respeitosa e etc. E a realidade não é essa, né? São filhos que nascem que precisam ser moldados, que precisam ser conduzidos, e esse é o nosso papel como pais, certo? Falamos nas aulas anteriores, principalmente na aula anterior, sobre o temperamento, como que você vai moldar essa criança, como que você vai conseguir trabalhar com essa criança. Então, é importante que você saiba também a maneira como fazer isso. Mas eu considero que você precisa estar principalmente com os hábitos ordenados da sua criança, para que você possa desenvolver qualquer coisa, principalmente em relação à espiritualidade. A criança precisa estar com sono regulado, sim, criança tem que dormir sozinha, criança tem que ter qualidade de sono, criança tem que dormir cedo, certo? Tem que estar com uma alimentação controlada, né? Uma alimentação o mais saudável possível. E vocês sabem, eu sou nutricionista. E, e as pessoas falam assim, mas para você é fácil, etc. Não, não é fácil, não. É tão desafiador quanto para qualquer um, entendeu? Então você precisa ter consciência que criança não come açúcar. Ai, lá vem você com isso, etc. Coitada da criança, gente. Criança não come açúcar. Cuide da alimentação, você vai cuidar 50% do corpo, do desenvolvimento da sua criança. Criança não come açúcar, criança não toma café, criança não toma coca, criança não toma refrigerante, entendeu? Criança tem que comer comida saudável, não é lanche, não é bolacha, não é nada. A alimentação precisa estar regulada, certo? Para ela ser uma criança ordenada. Porque muitas vezes o que você considera como dificuldade ou como você pode ser uma desnutrição, pode ser uma carência de ferro, pode ser aquilo que você considera uma criança preguiçosa, uma criança que não quer brincar, ou coisa parecida, é falta de nutrientes. Por outro lado, uma criança extremamente agitada, que responde, que não obedece, que está ali desesperada, tentando tirar aquilo do corpo dela, uma criança extremamente lotada de energético, de açúcar, de deixando a adrenalina dela lá em cima, certo? Com isso não tem convenção, não tem técnica. Então você precisa estar com uma criança que dormiu bem, porque se a criança não dormir bem, o cérebro dela não funciona bem. Eu compartilhei com vocês no grupo uma matéria da doutora Rosana. Aconselho muito assistir no YouTube, principalmente. Vou compartilhar mais coisas sobre ela, onde ela fala sobre a neurociência, né? E fala da importância do sono. Sono tem que estar regulado, tá? A criança que não dorme é uma criança irritada, né? Uma criança diferente. Então, sono, alimentação, higiene. Higiene é uma coisa que a criança tem que estar limpa, aciada, ela tem que se sentir cuidada. Quando você pega seu filho e vai tomar café da manhã, sem pentear o cabelo dele, sem escovar o dente, sem dar a higiene principal dele ali, isso passa uma mensagem muito negativa para ele. Então, cuide da higiene dele, com roupas muito bem apresentáveis. E olha, e eu puxo até essa questão da higiene para uma questão muito importante, como o abuso de crianças,
né? Recentemente eu li um livro e a autora foi muito feliz na colocação dela e que fez toda a diferença para mim. Ela falou, olha, foi feita uma pesquisa onde foi perguntado, né, para os abusadores o que é que ele realmente olhava quando ele escolhia suas vítimas. Ele falou, olha, a principal coisa, quando você percebe que está uma criança suja, mal cuidada, você sabe que ela não tem muita atenção. Diferente de uma criança que está limpinha, arrumada, você sabe que tem alguém prestando atenção nela. Olha só a importância disso, né? E isso se refere a bullying também, isso se refere a tudo. Então, a criança, às vezes, você manda a criança para a escola e fala, escolhe a sua roupa aí, coloca qualquer coisa, aí você vai olhar, a camiseta da criança está amassada, manchada, suja. E aí, o que que os amigos, se você fosse hoje num médico ou coisa parecida, qual a primeira coisa que você olharia? É a apresentação, né? É como essa pessoa está ali para te atender, como essa pessoa. Isso é a imagem que você está passando. E nossos filhos dependem de nós para isso. Eles dependem que a gente arrume eles, que a gente se preocupe com eles, que a gente apresente eles para o mundo de uma forma ordenada, certo? De uma forma higiênica, de uma forma que diga assim, olha, eu não sou qualquer um, eu sou importante, eu sou prioridade e eu não me visto de qualquer jeito, eu não ando de qualquer jeito, certo? E principalmente ordem, né? Uma casa sem rotina, uma casa desordenada, ela interfere 100% na educação do seu filho. Ela interfere, poxa, mas eu trabalho tanto, às vezes chegar em casa, ter que arrumar, ter que fazer as coisas. Ai, eu acho que o marido tem que ajudar, ele faz isso, vai lá, olha, mães, esse é um papel seu, manter essa casa ordenada. Você é a atmosfera desse lar, né? Ter um chão limpo, ter uma casa arrumada faz toda a diferença, tá? No que essa criança vai responder para você. Tá? E eu tenho isso muito nítido para mim, né? Então a Valentina, recentemente, ela estava chegando e ela estava chegando muito cansada da escolinha quando a gente ia buscar ela. E aí, quando a gente ia buscar ela, ela acabava chegando até meio sujinha, escorria, suava e tal, não sei o quê. E eu percebi uma dificuldade dela no jantar, né? No jantar, ela já não queria comer tanto. E E aí o pai dela falou assim, olha, eu preciso que você, a hora que você chega, você dê banho nela, porque ela tá se sentindo suja, ela tá se sentindo descuidada. E aí então foi isso que eu fiz. Eu peguei, mudei a rotina, né? Mudei completamente. Falei, não, vamos primeiro dar banho nela e depois ela vai jantar. Gente, é incrível como o comportamento da criança muda, né? Então a gente precisa estar atento, principalmente a isso. E quando eu falo de higiene, de ordem, eu estou falando de você também, pai e mãe. Porque lembra que nós conversamos na primeira aula? Qual é sua autoridade? Como você tem se posicionado para essa criança? Como que você tem se posicionado para o mundo, né? Você é uma pessoa que abre o dia de qualquer jeito ou você se posiciona dizendo, não, eu tô ordenada, eu tô cuidada, eu estou bem para cuidar de alguém, né? Então, se só pega o cabelo, marra ali e tal, não sei o quê. E estar arrumada, estar bem alinhada, não tem nada a ver com condição financeira, tá? Porque isso, a higiene, ela pode estar, e a ordem pode estar em qualquer classe, ok? E aí, às vezes você vai se perguntar assim, será que vai sentir falta? Será que a criança vai sentir falta disso? Será que vale a pena tudo isso? E tem muito pai que às vezes quer facilitar, né? Facilitar no sentido assim, eu sei que minha criança precisava dormir sozinha, sem a minha presença, precisava entrar lá, mas é tão cansativo. E, gente, eu tenho esse desafio toda noite, tá? Às vezes consegue alguns dias, depois volta tudo de novo e é isso. Vamos tentar todo dia até dar certo. E aí o pai fala assim, mas eu tô tão cansado, vamos fazer o seguinte, traz pra minha cama, vamos fazer a tal da cama compartilhada. Eu sei que tela faz muito mal, mas eu tô cansado, deixa eu deixar assistindo aqui que vai me ajudar. Eu tinha que fazer o culto, mas estou atrasado, tenho que chegar cedo, não acordei antes.
Ah, precisava ler. Nossa, mas ler para as crianças, ela vai querer uma história, ela vai querer outra. ah, Enfim, e aí a pessoa fala assim, mas que mal vai fazer eu deitar aqui com meu filho? Que mal vai fazer eu dar banho nele, já ele grande, né? Que mal vai fazer eu deixar ele comer o que ele quer? Que mal vai fazer ele ficar numa casa desordenada? Ele tem que entender a vida, né? Eu quero compartilhar com vocês uma carta que realmente me impressionou muito, né? E me fez literalmente parar e refletir de qual é o meu papel e por que eu preciso continuar desta maneira. Eu vou ler para vocês uma carta de um jovem alemão que mandou, após ser preso dentro da cadeia, ele mandou para os seus pais e para os pais de todos que estavam ali. Vejam só o que ele fala. Lhe concedemos 2 décadas, 20 anos, para fazermos forte no amor e na bondade. Mas vocês não nos fizeram forte no amor. Fizeram-nos forte no mal porque foram fracos no bem. Não nos indicaram o caminho. Vocês mesmos não sabiam, mas não se esforçaram para procurá-los, porque são fracos. Com suas faltas de limites, não conseguiram dizer não para as coisas e disseram sim, a fim de poupar seus frágeis nervos, para que vocês fossem poupados do estresse do cotidiano. Isso lhe deram o nome de amor. Para que vocês fossem poupados do trabalho, lhe deram tudo e colocaram isso o nome de amor. A fim de tirar uma carga dos seus ombros, prestaram serviço não a seus filhos, mas à sua própria comodidade. Olha só que forte isso. Que fortíssimo isso, né? Vocês foram fracos no bem e por isso nós filhos somos fortes no mal. É isso. Se nós não desenvolvermos, se nós não nos esforçarmos, se nós não sairmos da zona de conforto e realmente fazer o negócio acontecer, nossos filhos serão fortes no mal. E qual é o propósito de uma família? Qual que é o propósito de uma mãe, de um pai, a não ser levar eles para o reino de Deus, para a salvação? Qual é o propósito se não fazer com que essa criança seja um cidadão, que seja uma pessoa boa, que seja uma pessoa que esteja a serviço, certo? Então, tudo isso tem a ver com os valores e com as virtudes que nós vamos organizar e que nós vamos passar para essas crianças. Nós temos aqui qual que é a importância, né, que a gente precisa entender. Compreender a importância dos valores da virtude na formação da criança. Esse é o nosso principal objetivo hoje. Identificar os principais valores e virtudes que os pais desejam transmitir. Então, também, os valores e virtudes você tem um monte. Mas e aí? O que você quer? Né? Qual é o valor que é importante para você? Qual que é o valor que é desafiador para o temperamento da sua criança? Nós temos temperamentos que têm muita facilidade. Por exemplo, falei com vocês do melancólico. O melancólico gosta e o sanguíneo gostam de servir. Então, isso é uma coisa muito natural para eles. Nós temos o colérico, que é muito natural a virtude da fortaleza, né? A virtude da resiliência, mas a dificuldade da virtude da caridade. Então, qual é a sua criança? Né? O que você identifica dificuldade nela? E qual é o seu papel? Guiar, conduzir essa criança para que ela se desenvolva nisso que ela não tem tanta facilidade. E aí, você deve o quê? Desenvolver estratégias práticas para que você possa desenvolver isso da melhor maneira possível, sem aquela carga, sem aquele estresse, sem toda aquela angústia, né? Desenvolver aos poucos, mais um pouco, mais um pouco. E é um trabalho de gota, né? Que você vai colocando aqui, outra aqui, outra aqui. Aí, de repente, um dia você fala assim, nossa, mas eu tô falando isso para ela há tanto tempo, para ele há tanto tempo. Não sabia que ele tinha colocado, memorizado isso, né? Então, é um trabalho que você vai ver a longo prazo, mas você não deve desistir em nenhum momento.
Então, eu separei aqui algumas das virtudes principais, tá? Nós temos aí dentro dos valores da virtude, etc., algumas que, particularmente, às vezes, eu olho e vejo que eu quero desenvolver no meu filho aquilo que eu tenho dificuldade, né? Então, mais do que nunca é importante você entender qual é a necessidade do seu filho. Mas eu separei quatro virtudes aqui que são muito importantes, né? Você tem que conciliar sempre valores e virtudes. Esses valores e virtudes devem estar baseados no que um cristão quer, né? E qual é o propósito de um cristão? Servir, servir. Nós estamos aqui para servir, né? E quanto mais estrutura eu tiver, quanto mais conhecimento eu tiver, quanto mais condições em todas as esferas tiver, melhor eu vou servir, certo? Então, a primeira coisa que a gente deve desenvolver é esse sentimento, certo? Ter esse propósito alinhado. O que eu quero passar para essa criança? E aí vocês vão ver que com a fala é muito pouco. Você vai falar de outras maneiras, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a virtude da prudência. O que é a virtude da prudência? Também conhecida como sabedoria, como prática. Prudência é a capacidade de discernir o que é bom e o que é mal. Prudência é aquela coisa que você fala, deixa eu analisar aqui. Deixa eu ver se isso aqui está dentro dos meus valores, da minha virtude. Não, isso me parece errado. Então, se me parece errado, eu não vou agir dessa maneira. Essa é uma virtude desenvolvida em você adulto que nós chamamos de prudência, né? Que deve ser construída, porque se você não der elementos para o seu filho do que é certo e o que é errado, não terá como ele saber, na hora que a prudência necessita ser colocada em prática, não tem como ele saber o que é certo e o que é errado. Então, você precisa ser muito claro com ele, dizendo, filho, olha, o que você fez foi errado, né? Isso não se faz. E nós não fazemos isso. E aí, você fazer essa correção, essa moldagem nele, vai fazer toda a diferença para que ele possa desenvolver essa virtude da prudência. E, é bom que ele saiba disso para que ele possa determinar situações e não ser arrastado por essas situações, né? Principalmente hoje nós falamos aí sobre o ambiente escolar. Como que a minha criança vai se defender na minha ausência de argumentos que a maioria das vezes vem por argumentos, né? Que são dúvidas colocadas, que são coisinhas que são pontuadas. Se eu der o discernimento para ela do que é certo e errado, ela vai ter ali o desenvolvimento da prudência, certo? Envolver em escolhas sábias e ponderadas, considerando consequência nas ações. Isso é a virtude da prudência. Outra virtude que a gente conhece é a virtude da justiça. E isso é muito importante. Realmente vejo que essa é uma das coisas que mais está deficiente, né, hoje no dia a dia. A virtude da justiça. O que é a virtude da justiça? É o valor moral. É aquilo que eu olho e falo, isso não é moral, isso não é legal, né? Que nos leva a dar a cada pessoa o que é devido a ela, respeitando os seus direitos, tratando ela com imparcialidade, envolver e agir com honestidade, integridade e respeito pelo outro. Isso é justiça. Justiça é você entender, é você respeitar teu próximo, é você acolher seu próximo, é você dizer, não, é injusto isso. Esta parte aqui é dele, esta parte aqui é minha. Mas se você não der condições para o seu filho de entender o que é justo e o injusto, se tudo vier da escolha dele, filho, você quer fazer isso ou você quer fazer aquilo? Filho, olha, se chegou seu amiguinho aqui na sua casa, você quer emprestar seu brinquedo? O que é isso? É lógico que ele não vai querer emprestar o brinquedo dele. Ele não nasceu com essa virtude, ele não nasceu dessa forma. Como criança, ele vai poder falar, não, o brinquedo é meu. E se você não estimular essa criança e falar assim, olha, aqui em casa a gente divide. Aqui em casa nós tratamos as visitas com respeito. Aqui em casa nós damos o melhor para as nossas visitas. Fale isso para o seu filho, né? E aí estimule ele a agir. Ah, mas se ele não quiser dar, eu vou bater? Não.
Não, você não vai bater. Mas você vai trabalhar mais isso nele. Você viu que na primeira vez seu amiguinho na sua casa ele não quis emprestar o brinquedo? Converse durante a semana. Coloque a semana para trabalhar essa virtude dele. Precisa dividir, né? É justo que você tem dois brinquedos, que um vá para o seu amigo e o outro você brinque. É justo isso. E aí você vai trabalhando, 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 até que isso seja algo real para ele, algo natural para ele. Entende o que é desenvolver virtudes? É isso. É você conversar com a sua criança para que ela torne aquilo uma realidade, para que ela torne aquilo uma ação, né? Para que ela consiga fazer aquilo ali de uma forma natural. E a justiça é uma delas. Temperança, e lógico que eu ia falar sobre essa virtude. Temperança é a virtude que nos ajuda a moderar o nosso desejo e apetites, evitando excessos e buscando equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, envolvendo autocontrole, moderação e disciplina pessoal. Bom, só aqui eu teria mais de uma hora para conversar com vocês. Tivemos aí um estudo, acredito que boa parte tenha visto até que são crianças, né? Que o pesquisador pega balas e doces e coloca na frente, e aí fala: olha, eu vou sair, você não pode comer isso que tá aqui, né? Algumas crianças pegam, cheiro e tal, não sei o quê. Pouquíssimas realmente se seguram e a maioria não se controla e come. E aí esse estudo foi um estudo de acompanhamento que acompanhou a longo prazo e que deu assim um mapeamento muito claro. As crianças que não tiveram autocontrole no apetite ali na infância foram adultos, né, adolescentes e adultos que tiveram sérios problemas com N coisas. Quando você não tem autocontrole, você, em todas as esferas, se você não tem autocontrole com a sua alimentação, você tem uma propensão a ficar doente. Se você não tem autocontrole em relação à sua vida social, a sua tendência é que você trabalhe muito, que você nem dinheiro você tenha, porque você não consegue nem controlar as suas finanças. Se você não tem autocontrole em relacionamentos, você vai ser uma pessoa difícil, né? E aí você vai viver muito, com muita dificuldade, você vai viver com muita tensão, com aquilo que é natural para algumas pessoas é muito difícil para você. Né? Se controlar para comer determinado alimento é muito difícil, é pesado, e às vezes você não consegue. Você fala, eu não sei mais o que fazer. Isso tem a ver com sua temperança. Isso tem a ver principalmente com com você como criança, né? Então, existem estudos que falam até mesmo que uma criança, até os 8 anos, se ela não tiver um controle na alimentação, a probabilidade de uma obesidade é absurda, né? Para não dizer óbvia, mas é uma probabilidade muito alta. E se não for obeso, vai ser porque essa criança, esse adolescente ou esse adulto pagou um preço mais alto do que deveria para não chegar nessa situação. Então, a temperança, ela é uma virtude que nos ajuda a moderar os nossos desejos. E aí vai o desejo da alimentação, desejo das paixões que vão ser bombardeadas para os nossos filhos, principalmente na adolescência, né? O celular vai inundar ele, informações, várias coisas vão inundar. Como que eu desenvolvo isso? Eu preciso ter um controle na temperatura. Eu preciso ensinar ele. Filho, olha, suco só no almoço. Ah, mãe, mas eu quero suco no jantar. Eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar. Ok, eu entendo sua frustração. Eu sei que você está chateado, mas aqui em casa o suco é só no almoço. Mas eu quero agora e tal, não sei o que, não sei o que. E vai. Lógico, é uma criança. Ela precisa compreender tudo isso. Vai lutar, alguns temperamentos vão lutar mais do que os outros. E o que você deve fazer como pai? Não ceder. Porque se você ceder, você vai ter um pior exemplo possível, né? Minha mãe, minha autoridade foi fraca. Ela disse que não ia ter suco, mas eu chorei e ela me deu suco. E aí você vai ver que a dificuldade de você colocar esse propósito novamente vai ser muito difícil, tá? Então, o ideal com a temperança é os combinados.
olha, você vai fazer tal coisa, o combinado vai ser esse. Você, nós vamos ter aqui uma sobremesa, né? E o combinado vai ser você comer uma. Ah, mas eu quero comer milhões, então, não sei o quê. Mas você vai comer uma. E não ter medo de choro, gente. A gente não precisa ter medo de choro. Eu acho que esse é, para mim, na minha maternidade, é a coisa mais desafiadora que existe, sabe? É o choro. Eu confesso para vocês, é o choro. O choro, ele me desestabiliza, assim, sabe? Eu fico. Eu tenho que buscar internamente muita coisa e muitas vezes eu tenho que orar e falar, Senhor, me dá paciência, né? Porque a minha vontade é ceder, a minha vontade é, ah, mãe, eu quero isso, eu quero isso, eu quero. A minha vontade é falar, toma, toma. Essa semana a Valentina foi comigo no mercado e aí ela pegou uma bala e eu falei, filha, a gente não vai levar essa bala. E ela falou, mas eu quero. E imagina a cena que foi, né? Mas eu quero e tanto. Eu falei, olha, quando a gente entrar no carro, eu vou jogar essa bala fora. Ai, mas... E chorou e foi uma coisa muito espetacular. Eu falei pro pai dela, falei, foi uma cena, assim, digna de um Oscar. E a hora que a gente entrou no carro, ela pegou... Eu joguei fora a bala. Joguei fora a bala. Eu falei, olha, filha, eu não quis chamar sua atenção na frente dos outros, né? E isso é importante também, você ter um papel de educação, a educação com seu filho, não com plateia, tá? Cuidar, principalmente para às vezes não expor a criança. E aí eu conversei com ela, eu falei para você que a hora que eu entrasse no carro eu ia jogar fora. E eu achei muito engraçado que ela tem 3 anos. Eu achei muito engraçado que ela veio no carro, chorou e eu falei, não é negociável. Você não vai ganhar no choro, tá? Eu entendo que você tá triste, eu respeito seu choro, você pode chorar, mas eu não vou te dar a bala. Não adianta. Não é negociável isso. E aí, quando ela percebeu que o choro não ia dar certo, ela disse assim: mãe, desculpa, você me perdoa? Eu nunca mais, mãe, nunca mais eu vou pegar uma bala. Só vou comer essa, mãe, só um pouquinho dessa, umazinha só. E aí eu falei, filha, a sua mãe falou que você não vai comer. Você não vai comer bala. Eu sou adulta aqui e eu determino que tipo de alimento você come. Bala, não. Você não vai comer bala. É uma coisa que não te agrega em nada. E aí ela veio, chorou e tal. Passou uns 5 minutos, se acalmou e tudo bem. E aí nós voltamos no mercado, né? Voltamos no outro dia e eu fiz questão de passar próximo à gôndola onde ela pegou aquela bala. E ela olhou a bala, cheirou a bala, né? Olhou e olhou para mim e falou assim: mãe, essa bala aqui não é saudável, né? Eu falei: não, não é não. Ai, eu nunca vou comer essa bala. E saiu de lá. Então, assim, a criança, ela entende, mas ela precisa de uma força, de uma condução, de uma segurança, né? E confesso para vocês que naquele momento onde a Valentina fez uma birra, como ela nunca fez, a minha vontade era pegar a bala, dar para ela, para que todos parassem de olhar para mim, porque todos estavam olhando, né? Todos parassem de olhar e pegar e dar e falar, filha, não faz mais isso. Eu te dei só dessa vez, mas da próxima vez não faz mais isso. Isso não ia resolver, tá? Então, isso não é condução, isso é negociação. E negociar, às vezes, com uma criança não é o saudável. Quem é o adulto, quem determina o que é bom, o que é ruim, neste primeiro momento somos nós, né? A forma como você vai passar isso não deve ser autoritária, né? Não deve ser da forma assim, vai comer porque eu quero que você coma, etc. Mas não negocie tanto. Explique, olha, você não vai comer esse alimento porque ele não é saudável. Eu cuido de você, eu sei o que é saudável, e isso aqui é o saudável. Olha, você não quer comer? Você vai sair da mesa? Eu tô entendendo então que você não tá mais com fome. Eu vou tirar o seu prato e eu vou guardar. Só que não vai ter comida depois. Você vai esperar até a hora de dormir. E, mas eu quero uma bolachinha, eu tô morrendo de fome. Ah, meu Deus, vou deixar a criança. Vai, porque ela precisa que se você seja firme nesse sentido. Isso é temperança, certo? E aí, a última e uma das minhas preferidas, né? Como uma boa colérica, eu sempre vou preferir essa virtude, que é algo que faz muita diferença. Fortaleza, a virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza é uma virtude que nos dá a força interior para enfrentar os desafios e dificuldades da vida com coragem e determinação. Essa é uma virtude
muito importante, né? E envolve a capacidade de resistir ao medo, à dor, à tentação e preservar diante das adversidades. Como eu desenvolvo a virtude da fortaleza para o meu filho se eu não consigo ser forte? Como eu desenvolvo a virtude da fortaleza para o meu filho se eu me mostro fraco? A virtude da fortaleza, ela é pouquíssimo falada. Ela é muito mais seguida do que falada, porque ela precisa de exemplos. Ela precisa ser colocada ali como dizendo, olha, minha mãe foi forte, meu pai é forte. Espiritualmente, eu vejo meu pai levantando e orando, faça chuva, faça sol, né? Eu vejo meu pai no sábado, um dos primeiros a chegar na igreja, né? Então, a fortaleza é algo que realmente é importante, porque é ela que vai ajudar o seu filho a não cair em tentações. É ela que vai dar ferramentas para dizer, falar assim, não, eu sei o que é certo, o que é errado, e eu sou forte porque eu tenho as minhas convicções do que é ser forte, né? Então não vai ser ninguém que vai chegar ali no ambiente escolar ou na adolescência ou até na vida adulta que vai convencer essa pessoa do que ela pensa ao que ela é tá errado. É uma pessoa que ela tem, a pessoa que tem a virtude da fortaleza muito bem estabelecida, ela dificilmente vai mudar de opinião, certo? Essas são as principais virtudes. E eu quero abrir um paralelo também para duas virtudes: a virtude da pontualidade e a virtude da caridade. Eu acho imprescindível que, como pais, a gente tenha essa virtude muito estabelecida para a criança, né? Principalmente quando a gente fala de educação espiritual. Qual é a visão? O que você quer passar para o seu filho do que é certo e que é errado? Se você chega, por exemplo, atrasado num culto, você está mostrando para o seu filho que ser pontual é uma coisa que não é tão importante. Você está mostrando para ele que ele não precisa ser justo, né? A pessoa que está esperando ele lá, que espere, que fique, né? Agora, quando você tem uma pontualidade, quando você marca uma coisa, e quando você vai, e quando você. Isso realmente mostra que você tem respeito pelas pessoas que estão ali te esperando no momento. Que você respeita, que você se preocupa, que você não é qualquer um, que a sua família não é qualquer uma, que seu filho não é qualquer um, que ele cumpre os horários, certo? E isso é muito importante, principalmente quando a gente está em, é, em ciclos sociais, assim, quando a gente vai em eventos e etc. A mensagem que você está passando para o seu filho, às vezes você está lá na igreja, você chega, seu filho sempre atrasado na escolinha, né? E aí o seu filho chega atrasado na escola sabatina, já pega o negócio na metade. Eu conheço crianças que quando chegam atrasadas, literalmente elas são crianças provavelmente fleumáticas, que levam muito em consideração isso, em ter começado sem a presença delas, né? Que ficam extremamente chateadas. Minha filha é uma dessas. Se eu chegar atrasada, é algo que deixa ela extremamente frustrada. Ela quer, às vezes, que volte tudo porque ela tem o método certinho, né? E aí isso atrapalha a espiritualidade, porque a criança chega uma frustração de ter perdido e ela considera que perdeu os melhores momentos. Então, se atente muito, pai. Qual é a mensagem que você está passando em relação a valores e virtudes da pontualidade? Será que você está levando seu filho, ele é o primeiro a chegar na escola? Será que você mostrou para ele que respeitar as pessoas é importante? Eu, todo domingo, eu tomo café com a Valentina em um lugar. E aí, no começo eu falava assim, eu acho que eu vou mais no final do café, porque daí eu vou tarde, eu almoço tarde, enfim. E eu falei, não é isso que eu quero ensinar para minha filha. E eu falei, Valentina, nós precisamos acordar cedo, porque nós vamos ser as primeiras a abrir esse café, né? E o pai dela falou assim, poxa, mas vocês vão acordar tão cedo assim num domingo para tomar um café? Eu falei, sim. Ela precisa entender que ela vai ser a primeira. Isso acontece em casamento, isso acontece em aniversário, né? Nós sempre somos os primeiros. E
E às vezes dá alguma coisa questionando, nossa, mas a gente tem que ir tão cedo sim, porque eu quero que ela saiba que é isso. Uma pessoa marcou com você às 10, antes das 10 a gente vai estar ali. Isso é importante para mostrar como aquele evento ou aquela pessoa é importante para nós. Então, nós nos preparamos e não deixamos ninguém esperando, certo? Então, isso é uma maneira de você mostrar isso. E a questão também de que horas você sai de... Por exemplo, você foi num aniversário. Que horas que você sai desse aniversário? Você é o último a sair? Não, estimule seu filho, deu a metade do aniversário ali, ó. Gente, a gente agradece, a gente tá indo, né? Tô saindo, etc. Para que na adolescência e na vida adulta isso fique lá na cabeça dele e ele não consiga ser o último a sair. A probabilidade dele se envolver com coisas erradas é muito diminuída, tá? Isso é provado, tá? Então, estimule sempre, saia sempre, nunca seja o último a sair, nunca seja em eventos que você precisa participar, nunca seja o fim da festa, certo? Faça tudo, vá lá, comemore, compartilhe. E falou, pessoal, para nós já deu, nós precisamos ir, nós temos outro. Ai, mãe, mas tá muito legal, eu quero ficar até o final. Tá, filho, olha, a gente vai agora, né? É importante para nós sairmos antes e combinados. Antes de entrar no aniversário, antes de entrar ali na reunião familiar, você já vai combinar com a sua criança. Olha, nós não vamos ficar até o final. Nós sempre saímos antes. E essas coisas de falar sempre, 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 isso ajuda bastante, tá? Também falo para vocês, leiam mais, né? Então, ontem eu compartilhei ali um livro que Ellen White cita de uma maneira assim tão prática, tão clara, que eu peguei ontem lendo aquele livro, eu falei para o meu marido, eu falei, por que eu não li esse livro antes, né? Por que que eu não busquei saber antes os ensinamentos das crianças? Porque eu fui buscar fora algo que estava tão claro aqui dentro. Às vezes por falta de saber mesmo que tinha esse material. E esse é o nosso objetivo aqui nessa escola de paz, mostrar para você, olhe, não precisa se desesperar, tem aqui um material, tem um mapa para te ajudar, né? Tem livros, tem apostilas, tem vídeos, tudo que de uma forma muito simplificada. E qual que é o grande desafio que eu quero que você hoje pense? Estamos aqui com 15 minutinhos. Que você pense sobre essa semana. Como que você desenvolve essas virtudes de uma maneira muito prática? A primeira dela é modelar o seu comportamento. A criança aprende observando. Muita coisa você vai ter que moldar em você, você vai ter que mudar literalmente, né? Para que a criança veja e siga seu exemplo. 90% das vezes é isso. Isso era muito natural para nós lá atrás. Quando você olha aí a figura de avô, de avó, né? Que você olhar e falar assim, não, minha avó é assim e tal. Então, esse caminho, ele não existe mais. Ele tá muito debilitado, né? Então, nós hoje precisamos ter um esforço maior para poder passar essas virtudes, esses ensinamentos para os nossos filhos. E o principal dele é demonstrar virtudes nas próprias ações. E é uma das maneiras mais eficazes que existe. Você esqueceu esse treinamento todo, essa live toda? Entenda isso. Suas ações vão mudar vidas, tá? Suas ações vão transformar essa página em branco que você recebeu, que se chama filho, que vai seguir o que você escrever, vai seguir o que você propiciar para ele, certo? Educação e discussão. Conversar o que são virtudes é importante. E eu vou compartilhar com vocês no grupo quais são as virtudes, etc. E conversar com seus filhos. Mas meu filho só tem 2 anos, meu filho só tem 3 anos, meu filho só tem 5 anos. Converse, converse, converse. Use momentos, né, para você realmente poder reforçar a virtude que você gostaria. Use momentos no sábado. E olha, uma das melhores coisas que existe para reforçar a virtude de uma criança é a lição da escola sabatina. A lição da escola sabatina ela é baseada em valores e virtudes. Quando eu leio lá que Cristo foi e compartilhou os pães e os peixes, que virtude ele está falando? A virtude da caridade,
A virtude da justiça, nossa, que legal. Então, se eu sei quais são as virtudes, olha como eu vou aplicar. Filho, olha que importante isso aqui. Você viu como Jesus foi bondoso? Como ele foi justo, né? Ele deu igual para todo mundo. E aí, no final, ele falou o quê? Ele falou para guardar os pães e os peixes que sobraram e organizar o local. O que que Jesus estava falando aqui? Ele estava falando da ordem, da importância da gente manter a casa organizada, da importância de manter tudo organizado, né? Então você vai pegar essas lições e você vai trabalhar elas com realmente um sentido espiritual. Não apenas de ler uma história. Eu li ali, tá. Você leu a história, e aí? Cadê a reflexão? Cadê o momento de conversar com seu filho e realmente estimular a ação nele? E vocês podem achar que uma criança de 2 anos, 3 anos não entende, mas ela entende perfeitamente. Ela entende perfeitamente, ela está em total fase de absorção, tá? E aí você vai lá para os primários, vai ter o mesmo conceito, você vai... E essas valores, virtudes, elas são inspiradas por Deus. E elas são colocadas aí na lição da escola sabatina de uma forma muito perfeita, de uma forma muito simples de praticar e muito simples de colocar. Alguns falam assim, não, mas como que eu vou desenvolver essas virtudes no meu filho? Estude a lição com ele. Estude a lição com ele. Ah, eu não tenho tempo de ler livros com ele, eu não tenho condições financeiras, às vezes, de comprar livros que falam sobre valores, virtudes, etc. Mas você consegue comprar a lição da escola adventista, a lição da escola sabatina? Não, não consigo. Você consegue baixar no PDF no seu celular? Não é o ideal, eu não aconselho, mas é melhor do que nada, né? Você consegue imprimir isso? Consigo. Então, siga esse caminho que não tem erro. Valores e virtudes são trabalhados ali o tempo todo, certo? Outra coisa importante para você é não impor essas virtudes de uma maneira punitiva, mas sim de uma maneira coerente, uma maneira que fala, filho, é importante, isso aqui é o certo. Não é questionar, não fique explicando para o seu filho, negociando com ele, dizendo, ai, filho, vem cá, deixa eu te explicar, sabe o que é? E aí você fica lá uns 15 minutos falando. Sinceramente, dependendo do tamanho da criança, ela passou 3 minutos, ela nem sabe mais o que você está falando. Mas ela não precisa tomar essa decisão. A decisão quem precisa tomar é sua. Você precisa tomar a decisão de quais são os valores e as virtudes dessa família e o que é certo e o que é errado aqui dentro. Ah, mas um amiguinho e tal, não sei o quê. Use a virtude da fortaleza. Meu filho, eu estou te preparando para ser um líder espiritual. Se ele é um menino, olha só, isso tem muito poder. Você imagina o poder de uma criança escutando do seu pai dizendo, filho, eu estou te preparando para ser um líder espiritual. Quando essa criança chegar lá na sua adolescência ou coisa parecida, isso vai estar aqui enraizado nele. Eu lembro muito que meu pai, quando eu era criança e mais para a parte da adolescência aí, ele trabalhava muito, talvez sem saber, essa virtude da fortaleza. Eu considero que é uma virtude que eu tenho até facilidade em ter, de resistir, de ter algum problema, de ir, etc. Mas isso vem muito do meu pai. Certa vez eu queria fazer uma determinada coisa e eu cheguei, vi todas as minhas amigas fazendo, etc. E eu cheguei nele e falei assim, pai, eu queria fazer isso e tal, não sei o quê. E ele olhou e falou, tá bom. E você vai fazer como? Eu falei, eu precisava de dinheiro. Precisava que você me desse dinheiro. Ele falou, mas eu também preciso de dinheiro, e agora? E aí ele me fez pensar, né? O que eu iria fazer para conseguir aquilo que eu precisava. E isso foi um aprendizado muito forte. E eu falei assim, tá, vai, mas você não pode me dar o dinheiro? Eu falei, não, eu não tenho dinheiro. Você quer fazer? Como que você vai fazer? E eu fiquei a noite toda pensando, falei, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E eu era da época dos desbravadores. E aí eu cheguei para a diretora e falei assim, olha, eu quero muito ir no Campuri, mas eu não tenho dinheiro. E meu pai também não tem dinheiro. Então, como que eu faço para ir? E ela falou, Bianca, nós vamos vender melzinho no semáforo. Se você vender tantos caixinhas de mel lá, você vai, que daí dá o valor que você precisa. E pasme, eu tinha ali, eu era uma adolescente
eu fui para o semáforo e eu consegui o valor no mesmo dia, né? Então, olha só o que meu pai fez. Em vez de dar algo que ele não podia, se ele pegasse do orçamento, ia fazer falta. E algumas pessoas, alguns pais têm esse pensamento, falam assim, ai, mas filho é filho, eu prefiro passar fome do que fazer com que ele não tenha as coisas dele, coitadinho. Errado você em pensar desse jeito, né? Então, o meu pai, em vez de pegar uma coisa que ele não tinha condições, ele fez o quê? Ele me fez ser forte. Ele fez eu buscar uma solução. E o que que isso significa hoje na minha vida adulta? Tudo. Todo problema que eu tenho, eu me vem a figura do meu pai dizendo, sim, você vai fazer o quê? E aí, qual é a solução? Você precisa pensar, você precisa buscar. Isso é o desenvolvimento de uma virtude, né? O desenvolvimento da virtude é você municiar a sua criança para que ela, na vida adulta, realmente possa ser um cristão exemplar, para que ele possa ser um, um, um profissional exemplar, um cidadão exemplar, certo? E servir da melhor maneira possível. Crie sempre regras e limites, né? Ter expectativas claras nos comportamentos das crianças, o que é aceitável e o que não é aceitável. E não é aceitável, não é aceitável, não tem negociação, certo? Ajudar a criança a entender a importância da autodisciplina e da responsabilidade. Você fez errado, a consequência é essa, né? Foi sua responsabilidade, foi você que fez isso, então nós vamos buscar aqui, você vai consertar isso. Ter esse senso realmente de uma figura que vai conduzir, mostrando como é o mundo. Porque se você acolher essa criança, mais uma vez, eu falei lá no começo, dos principais hábitos ordenados, sono, alimentação, higiene e ordem. Se você falar assim, não, mas coitadinho, ele é tão pequenininho que eu não aguento ver ele sofrer, eu vou lá e ajudo. Errado você, né? Essa criança vai ser fraca, essa criança vai ter dificuldade. E onde vai estar você? Você vai conseguir estar o tempo todo com seu filho pro resto da vida? Né? Você vai conseguir estar com ele dentro da sala de aula? Você vai conseguir estar com ele nos momentos difíceis ou não? Não, o seu papel é o quê? É conduzir, preparar e moldar essa criança para que ela realmente possa tomar as decisões sozinhas. Incentive atividades e serviço, envolva a criança em atividades de ajudar os outros, o voluntariado. Eu achei fantástico o dia que a gente fez um Impacto Esperança ali, que as crianças foram juntos. Nossa, olha só, ela vendo o adulto fazer, foi junto, e isso foi realmente impactante, pelo menos aqui em casa. A Valentina achou o máximo, gostou muito do que fez. Isso é muito relevante, né? Desenvolver empatia, ensinar a criança a se colocar no lugar da outra. Olha, pense, minha filha, você tem condições? Será que todas as crianças têm condições disso? A criança X tem condições disso? Não, não tem. O que a gente pode fazer para ajudar? Vamos separar os brinquedos aqui, que é para a gente possa levar? Desenvolva empatia, desenvolva. Isso não é natural de uma criança. Ah, mas eu tentei uma, duas vezes, não deu certo. E não vai dar certo mesmo. Em uma, duas vezes não vai dar certo. Lá pela 15ª vez, talvez comece a dar certo. O que você não pode fazer é mudar. O que você não pode fazer é ceder, certo? Pratique a gratidão, criar hábitos de agradecer regularmente. Eu fiquei impactada com um estudo que saiu. Saiu não, já estava há um tempo, mas eu vi essa semana um estudo falando sobre a gratidão e a posição da oração. Posição, literalmente, da oração. Qual é o impacto que isso tem no nosso cérebro? É essencial que a criança ore antes de dormir. É essencial que ela agradeça antes de comer. É essencial que ela tenha esse senso de gratidão, de entender que se ela está comendo é porque alguém preparou a comida para ela. Se ela está comendo é porque Deus abençoou essa casa. Esse senso de gratidão, ele não é natural, ele é desenvolvido, certo? E isso vai acontecer. A Valentina, esses dias, a gente chegou e aí tava tudo arrumadinho. Tem uma moça que me ajuda aqui. E aí tava tudo arrumadinho, etc. E a hora que eu subi no quarto dela, eu não sei por que, alguma coisa, eu puxei o lençol e saiu, desarmou a cama. E ela pegou e falou assim, ai mãe, eu tô tão triste, porque a tia Claudete arrumou aqui com tanto amor e carinho, coitadinha dela, arrumou isso aqui e agora eu vim e desarrumei.
né? Então, eu fiquei muito feliz. Eu falei, isso mesmo, filha. Respeito pelo trabalho de outra pessoa, gratidão pelo que ela fez por você e reconhecimento. Agora vá lá e conserte, né? Você sabe como vai lá e conserte. Mas a gratidão é algo essencial, é algo que transforma o nosso corpo, que faz com que tudo seja diferente. Cria um ambiente de apoio, um ambiente onde as crianças se sintam seguras e apoiadas. Uma rotina, falamos tanto de rotina aqui, né? Mas o culto familiar, eu acho que é um ambiente de maior apoio que existe. É uma coisa que é a família. Existe a melhor mãe do mundo para o seu filho. É você. Existe o melhor pai do mundo para o seu filho. É você. Então, ter um culto familiar faz muita diferença. Isso ajuda a criança a ter ali uma rede de apoio. Ter um momento onde ela vai contar o que ela ficou feliz, o que ela ficou triste, orar pelo aquilo que ela não está conseguindo, orar pelo amiguinho que precisa. O culto familiar é algo que realmente deve ser um ambiente de apoio para o crescimento da criança. Lidar com os erros de forma construtiva, né? Então, ensinar a criança que errar faz parte do processo e tá tudo bem. Mas nós vamos continuar, nós vamos seguir. Aqui em casa, esses são os valores e as virtudes e não é negociável, né? Aqui, independente do que aconteça, esse é o certo. E certo é certo, não é negociável. E aí você vai ter sempre as estratégias combinadas com duas coisas: paciência e oração, né? Você sempre vai ter as suas estratégias combinadas para que você possa entregar o melhor para o seu filho, para que você possa guiar ele da melhor forma possível. Qual é o seu desafio essa semana? Seu desafio é entender quais são as duas virtudes que você quer trabalhar essa semana. Eu quero trabalhar com meu filho a questão da justiça, ok? E o que você vai fazer para trabalhar com ele? Eu vou fazer com que uma brincadeira, eu vou mostrar para ele alguma coisa, eu vou incentivar ele a compartilhar o brinquedo que ele não tem aqui, a doar para quem tem. Que ótimo. Eu quero incentivar o meu filho à fortaleza. Eu percebo que ele anda muito cabisbaixo, sentindo que ele não consegue. Então, eu vou mostrar para ele que ele pode, que ele consegue sim. E o que você vai fazer com isso? Qual vai ser o exemplo que você vai dar? Que história bíblica que você vai mostrar para essa criança dizendo: olha só, esse cara aqui, como ele teve a virtude da fortaleza, como ele foi corajoso, como ele conseguiu. Escolha duas virtudes e tudo isso que eu falei para vocês aqui vai fazer muito sentido e eu tenho certeza que vai dar muito certo. Agradeço de coração por você estar aqui. Se você está aqui é porque teve algum propósito para você parar esse momento para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, está nos céus, gratos somos por essa oportunidade de conversarmos, trocarmos ideias, trocarmos opiniões, mas principalmente trocarmos informações. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos torne pais e mães fortes para criar filhos fortes. Que o Senhor nos dê diariamente um incômodo, a necessidade de melhorar cada dia mais. Agradecemos pelas dificuldades, Senhor, pois só assim consideramos que dependemos de Ti e necessitamos diariamente de Ti. Abençoe nossa semana, abençoe cada pai que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para vocês e até a próxima.